Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo para o nosso canal e desta feita falando sobre um assunto bastante importante também, que é sobre o liberalismo teológico. O título do nosso estudo é: O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de história ou um livro histórico? E eu já ouvi, e não foi de uma pessoa somente, dizendo que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro de história. Atos dos Apóstolos não deve ser usado para doutrina, porque não é um livro que você possa fazer doutrina por ser história, não histórico. E partindo de um ponto que você olha para as Escrituras, nós vamos observar o capítulo 3 de 2 Timóteo, no capítulo 16, capítulo 3, verso 16 e 17, que diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela é poderosa para instruir. Então, a grande diferença em ser um livro de história e em ser um livro histórico. Qual é a diferença? A diferença é que um livro de história não tem peso canônico, não tem o peso dessa verdade, em que ela está incluída, inserida em toda a Escritura, que é divinamente inspirada. Então, obviamente, eu posso usar o livro de Atos para fazer doutrina, embora ele esteja dentro do campo dos históricos. Já falei em outros vídeos, nós temos os livros da lei, né? O Pentateuco, né? Os livros da lei, os 5 primeiros livros. Depois temos o livro de temos juízes, históricos, Antigo Testamento, né? Poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, proféticos, os profetas maiores, profetas menores. E depois entramos nos evangelhos, né? Que são os 4 evangelhos. No Novo Testamento, um livro histórico, não de história, histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos e também por muitos chamado de Atos do Espírito Santo, né? Então, o que é a diferença aqui? A diferença é que a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa, diz o texto sagrado, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por que eu estou gravando esse vídeo assim? Porque, na verdade, tem algo por trás, um pressuposto aí por trás de uma linha, né, que nós chamamos de uma linha muito perigosa, que é o liberalismo teológico. O liberalismo teológico nega as escrituras sagradas como a palavra de Deus, nega que toda ela seja a palavra de Deus, nega que a Bíblia seja a palavra de Deus. Então diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, o que é uma inverdade. A Bíblia não é somente conteúdo, não é só contém, ela é a palavra de Deus inerrante, infalível e regra de fé e prática para todos os servos de Deus salvos em Cristo Jesus, para guiar, para instruir, como nós vemos aqui. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Até mesmo aqueles livros que você olha lá, 1 Crônicas, 2 Crônicas, vários textos onde fala fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, filho, toda ela tem um significado importante, tem peso, é a palavra de Deus. Né? Não é apenas uma parte dela, é a palavra de Deus. Logo, quando eu estou falando segundo as Escrituras Sagradas, eu estou falando segundo a palavra de Deus. Então, o liberalismo teológico, ele coloca sorrateiramente, sutilmente, ele vem dissimulando e de forma dissimulada, trazendo, por exemplo, uma palavra como, acho que no ano passado, eu até gravei um vídeo, em que aquele Ed Kivitz, né, aquele pastor, René Kivitz, colocou que a palavra de Deus precisa ser reinterpretada, precisa ser retratada em alguns pontos ali, precisa ser trocado, mudado, enfim. Não é isso que diz a Escritura Sagrada, né? A palavra de Deus não precisa ser rotulada de algo que está retrógrado ou que está em decadência de forma alguma. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus infalível, inerrante e poderosa como sempre. Então, observe só em Atos dos Apóstolos, só para nós usarmos aqui, são muitos os textos, mas eu não vou citar, evidentemente, todos eles. Mas olha só no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, que está escrito assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Bom,
Quem está escrevendo aqui é Lucas, o médico. O médico era historiador, presta atenção. Se eu estou dizendo que o livro de Atos dos Apóstolos não é um livro histórico, mas é um livro de história, então eu estou dizendo que eu preciso arrancar isso aqui da minha Bíblia e não usá-lo para nada. Isso não serve para nada, a não ser para conteúdo de informação, por exemplo, como 1º e 2º Macabeus, como tem nessa Bíblia aqui. Ó. Essa aqui é uma Bíblia, né, que tem todos os livros. Né? Ela é bem grande, bem pesada, até para pegar com uma mão só aqui é difícil. Olha o tamanho dela aqui. Ó. Né? E ela tem todos os livros, os apócrifos, e é pesada. Né? Aqui tem, atrás de mim tem várias delas, várias Bíblias aqui. Então, se eu disser que a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, é um livro de história, então ela não tem peso de escritura. Se ela não tem peso de escritura, bom, mas foi alguém que escreveu. Ora, o apóstolo Pedro nos dá a informação que homens santos, inspirados pelo Senhor Deus, inspirados por Deus, escreveram. E um desses que foi inspirado por Deus foi Lucas. E ele escreveu o livro de Atos e o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Né? Então, na sequência, ele vai colocando aqui: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, ele está pegando aqui os feitos e ensinos do Senhor Jesus e através dos santos que ele levantou, os apóstolos, os pregadores e assim por diante. E continua o texto aqui: até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, ordenanças, ordem, palavras, pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Agora, se você pular aqui para o versículo 5, vai estar escrito assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqui já temos a doutrina do Espírito Santo, né? O paracletologia, pneumatologia, está aqui, estudo, instruções. Verso 8: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Doutrina da segunda vinda de Jesus Cristo, escatologia bíblica. Aqui, vamos ver mais um? Atos capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: e em nenhum outro nome, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, pelo qual importa que sejamos salvos. Qual é essa doutrina aqui? Soteriologia, doutrina da salvação, em Atos dos Apóstolos. Se você olhar aqui em Atos dos Apóstolos, você vai ver muitas e muitas informações. Observe, por exemplo, vamos ver aqui, rapidamente, Atos, capítulo 8. Olha só em Atos 8. Aqui nós temos um livro, que é a palavra de Deus, Atos 8. Deixa eu ver aqui, vamos pegar o versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: esse é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que estava pregando em Samaria, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto os homens como mulheres. Olha aqui, é a passagem de história aqui, dentro do livro histórico. Por isso que é um livro histórico, está contando uma história, mas não uma história comum. Esse daqui é um livro de história. Aqui eu tenho um livro de história, né? História eclesiástica. Esse aqui é sim um livro de história. Esse não é canônico. Esse daqui, olha, História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, de 263 a 340 depois de Cristo. Aqui sim é um livro de história, onde esse homem de Deus contou, ensinou, trouxe instruções, contos sobre o que havia na história. Não é um livro canônico. Não tem força de peso canônico, não tem força de inspiração, como, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos. Aqui está contando a história dentro de um livro histórico de um homem chamado Simão, e depois você lê com calma o que está acontecendo aqui. E vem
o Felipe pregando acerca do reino de Deus, ensinando aquilo que o Senhor Jesus ensinou e passou, compartilhando aquilo que Cristo deu. Então tome muito cuidado quando você falar que um livro das Escrituras não é um livro que você possa fazer doutrina. Você pode estar sendo iludido, talvez não por uma fé, mas porque você ouviu de alguém, e de alguém que ouviu de alguém, e que copiou. E ouvi uma frase há um tempo passado, né, muito interessante, que diz que quem ensina o que não sabe, compartilha ou multiplica ignorância. Quem ensina o que não sabe, multiplica a ignorância. Então dizer que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro de história é um grande erro. Esse livro aqui, de Eusébio de Cesareia, sim, é um livro de história. História dos pais da igreja, história da perseguição. Você vai ver muita coisa ali, passagem que tem no texto bíblico que ele fala, contando no conto dele ali, no livro que ele escreveu, né? E tem outros tantos por aí que você pode... Esse aqui também é um livro de história, né? Que estou lendo, né? É um outro livro, 1984. Também é um livro, né? Você não tem canonicidade nele, é um livro. Agora, dizer que um livro das Escrituras é história, isso é uma ignorância muito grande, precisa ser corrigido. Porque você parte de um pressuposto em que nem toda a palavra de Deus é suficiente. A Bíblia Sagrada, ela não é exaustiva na revelação divina, mas ela é suficiente. A Bíblia Sagrada não é exaustiva em apresentar Deus, até porque Deus é Deus, né? Seria impossível isso, mas a Bíblia Sagrada é suficiente para apresentar o Salvador. Então fique com essa palavra que, por causa do liberalismo teológico, né? Textos, o teólogo liberal não acredita nos milagres de Jesus. O teólogo liberal não acredita que ele voltará para buscar a sua igreja. Também o liberalismo teológico não acredita na ressurreição de Jesus Cristo. Era o que Paulo pregava no livro histórico de Atos dos Apóstolos. Você vai ver várias passagens onde ele está pregando e o que ele anunciava era a ressurreição. Ele falava sobre a ressurreição, ele anunciava a ressurreição. Nós começamos lendo aqui, né, ele ensinando que fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima. Como ele foi recebido em cima? Porque ele ressuscitou. E você vai ter vários textos aqui no capítulo 2, né? Está aqui o derramamento do Espírito Santo. No capítulo 3, Pedro prega. Aqui a conversão de 3.000 pessoas. E várias passagens. Mais na frente você vai ver Paulo sendo preso para Roma. Então é um livro que conta essa história, mas não é uma história da carochinha, não é uma história como muitos livros eu tenho aqui de história, mas é histórico. Está dentro da classificação dos livros históricos. Então você tem lei, você tem juízes históricos, poéticos, proféticos, né? Evangelho, né? Histórico, que é Atos, epístolas paulinas, epístolas gerais, tem tudo isso na Bíblia. E tem Apocalipse, também é um livro profético no Novo Testamento. Então temos que tomar cuidado com aquilo que falamos. Cuidado com o liberalismo teológico, ele é sorrateiro. Ele vem sutil, e quando menos você percebe, você está falando aquilo que os liberais falam, e precisa tomar cuidado. Eu repito, quem ensina o que não sabe multiplica ignorância. Vamos estudar as Escrituras, estudar a palavra de Deus e ficar com esta verdade. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e ela é proveitosa. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Não a parte dela, não só o Novo, não só o Antigo Testamento, não só a Pentateuco, não. Toda a Escritura Sagrada é divinamente inspirada e proveitosa. Tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique com essa mensagem. Me perdoe ainda pelo áudio, que eu não consegui acertar ainda um áudio de qualidade. Deus quiser, mais um pouco de tempo eu vou conseguir. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.